Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei o horário que você vai estar estudando, mas hoje nós iremos aprender um pouco sobre números primos e decomposição em fatores primos. A gente vai dar continuidade àquele conteúdo de múltiplos e divisores, só que agora a gente vai aprofundar um pouco os conceitos. E lembrando que é necessário saber multiplicação e divisão, certo? Então vamos lá. Só para lembrar, o divisor de um número natural é quando o resto da divisão for igual a zero. Tudo bem? Ou seja, voltando um exemplo que eu dei, né? O 12 ele é divisível por 1, por 2, por 3, por 4, por 6 e por 12. Por que desses valores? Porque quando eu divido eles, eu tenho o resto zero. Tudo bem? Então, divisor de número é quando eu tenho o resto zero, igual a zero. Agora, o múltiplo é um pouquinho diferente. O múltiplo é quando eu vou ter uma sequência de números, tudo bem? E essa sequência ela segue a lógica da tabuada de multiplicação. No caso, múltiplo de 2. Quem são múltiplos de 2? 0, 2, 4, 6, 8, 10. E ele vai aumentando de 2 em 2. Certo? Que é a mesma coisa aqui. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 8, 4. 2 vezes 5, 10. Certo? Essa sequência são dos múltiplos. Só que hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Nosso caso, números primos. O que são os números primos? São os números naturais que têm apenas dois divisores diferentes. Ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, números primos são aqueles números que eu só tenho dois divisores, que é 1 e ele mesmo. Exemplo, 2 tem apenas os divisores 1 e 2, portanto, o 2 é um número primo. O 17 tem apenas os divisores 1 e 17, portanto, 17 é um número primo. Agora, o 10, temos os divisores 1, 2, 5 e 10, portanto, 10 não é um número primo. E agora, algumas observações importantes. 1 não é um número primo, porque ele não tem apenas um divisor, que é ele mesmo. O 2 é o único número primo par. E uma outra observação é que os números que têm mais de dois divisores são chamados números compostos. O exemplo é o 15, que tem mais de dois divisores. Então, 15 é um número composto. Então, o número primo, ele é um número que é divisível por 1 e por ele mesmo. Agora, um exemplo prático para a gente fixar o conceito. De acordo com a tabela, quais os números primos de 1 a 15? Os que forem primos, pinte de amarelo. Aí, no caso, 1 não é. O 2, ele é primo. Por quê? O 2 ele só divide por 1 e por ele mesmo. Então, vamos pintar aqui ele de amarelo. Isso. O 3, ele é um número que divide por 1 e por 3, certo? Tá de amarelo também. O 4, ele não é um número primo. Por quê? Porque ele é divisível por 1, por 2 e por 4. O 5, ele é divisível por 1 e por 5. Nesse caso, quando eu falo divisível, você tem que saber a tabuada de divisão. O 6, ele é divisível por 2, por 3, por ele mesmo e por 1. O 7, ele é um número primo, porque ele é divisível por 1 e pelo 7. O 8, ele é divisível por 2, divisível por 4, divisível por ele mesmo e por 1. O 9, ele é divisível por 1, 3 e o 9. O 10, ele é divisível por 1, 2, 5, 10. O 11 ele é um número primo, porque ele é divisível por 1 e por ele mesmo. O 12, ele é dividido por 2, por 1, por 3, por 4, por 6 e por ele mesmo. O 13 ele é divisível por 1 e por ele mesmo. O 14, ele é divisível por 2, por 7, por 14 e por 1. Então, são mais números. O 15, ele é divisível por 1, por 3, por 5, por 15. Então, é mais. Então,
Então, de 1 a 15, os números primos são o 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e o 13. Por quê? Porque eles são números divisíveis por 1 e por ele mesmo, certo? Agora, uma dica importante que eu coloquei ali embaixo, que é muito importante, é o critério de divisibilidade. Eu coloquei os 3 principais. Critério por 2. Os números pares, isto é, os números que terminam em unidade 0, 2, 4, 6 e 8, são sempre divisíveis por 2. Um exemplo, 384 dividido por 2 é 182, então resta 0. Ou seja, todo número que termina em 0, 2, 4, 6 e 8 é divisível por 2. Agora, no caso 3, os números divisíveis por 3 apresentam a soma dos valores absolutos de seus algarismos, um número divisível por 3. Ou seja, o número 123 é divisível por 3. Por quê? Porque se eu somar 1 mais 2 mais 3 é igual a 6. Então, é divisível por 3. Agora o 5. Divisibilidade por 5. Eu coloquei os principais que a gente vai usar. O por 2, por 3 e por 5. O número divisível por 5 são números que apresentam o algarismo da unidade simples igual a 0 ou 5. Ou seja, no exemplo aqui, se eu tenho o número 355, ele é divisível por 5, porque ele terminou em 5. 384 não é divisível por 5, porque terminou em um número par, então não tem como. 4.320, ele é divisível por 5, porque terminou em 0. Ou seja, se eu saber esses critérios de divisibilidade, que eu coloquei como dicas importantes, divisibilidade por 2, por 3 e por 5, se torna muito mais fácil eu saber identificar os números primos, certo? Por exemplo, porque o 8 não, o 8 ele é divisível, ele é par, então ele é divisível por 2, entendeu? Então já ele não é divisível por 1 e nem por ele mesmo, então ele já é um número primo. Aí partindo desses conceitos de número primo, o número é divisível por 1 e por ele mesmo, a gente vem para a decomposição em fatores primos. A gente vai utilizar os números primos para decompor outros números, certo? Então vamos lá. Todo número natural maior que 1 pode ser decomposto num produto de 2 ou mais fatores. Decompondo o número 24 num produto. Aí no caso, se a gente lembrar o 24 na tabuada de multiplicação, ele é a mesma coisa que 4 vezes 6, tudo bem? Só que aí eu vou decompor ele mais um pouquinho. O 24, o 4, ele é a mesma coisa que 2 vezes 2, certo? Se eu multiplicar 2 vezes 2 vezes 6, também dá 24. E agora, se eu expandir o 6 para 2 vezes 3, certo? Eu também chego a 24, que é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo vezes 3. Ou seja, eu peguei o número 24 e transformei ele em fatores primos. Eu decompus esse número maior em números primos. No produto 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, todos os fatores são primos. Ou seja, eu consigo pegar qualquer número e transformar ele em fator primo. Chamando de fatoração de 24 a decomposição de 24 no produto de fatores primos. Então, a fatoração de 24 é 2 elevado ao cubo vezes 3. Né? Que 2 elevado ao cubo vezes 3 ele é um fator primo, né? Que representa o 24. Aí, como que funciona a regra da fatoração? Ela existe um dispositivo prático para fatorar número. Acompanhe no exemplo os passos para montar esse dispositivo. Primeiro, dividimos o número pelo menor divisor primo. Quem são os divisores primos? 2, 3, 5, 7. Aí vou até colocar aqui quem são eles. O 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e assim vai. Tudo bem? Então, dividimos o número pelos menores fatores primos. Então, quando eu for começar a dividir um primo, um número em fator primo, eu tenho que começar pelo 2. Aí vamos, segundo passo. A seguir, dividimos o quociente obtido pelo menor divisor primo desse quociente e assim sucessivamente, até obter quociente 1. Na figura ao lado mostra a fatoração de
630. Aqui temos exemplos de 630. Como que eu fatoro 630? Então vamos lá. Eu tenho 630, né? Aí no caso, 630. Aí eu venho para as dicas. Divisibilidade por 2, por 3 e por 5. No caso, ele termina em 0. Se terminar em número par, 0, 2, 4, 6 ou 8, ele é divisível por 2. Como ele termina em 0, então ele é divisível por 2. Ou seja, 630 dividido por 2 dá quanto? 315, tudo bem? Aí agora eu vou ter que 315, eu vou ter que dividir por um outro número primo. Por 2 não tem como, porque 5 é ímpar, né? Então, 315 eu consigo dividir por 3. Por quê? Porque se eu somar, usando aqui a regra, o 3, a soma dos valores for divisível por 3, então o valor total é divisível por 3. Então, 3 mais 1 mais 5 dá 9. 9 é divisível por 3. Então, 315 dividido por 3 dá 105, certo? 105 também, se eu somar, dá 6. 6 tem na tabuada do 3. Então, dá de multiplicação. Então, 105 dividido por 3, eu tenho 35. Agora, número 35, ele termina em 5, né? Como ele termina em 5, como é a divisibilidade, se ele termina em 0 ou 5, eu posso usar ela. Então, 35 dividido por 5 dá 7. E o 7, eu tenho ele como um número primo. Então, eu divido ele por 7. 7 dividido por 7, 1. Finalizei o resultado. Aí tá. Aí com isso, eu peguei o 630, certo? Aí eu tenho 2 aqui, o 3 aqui, o 3 aqui, o 5 aqui e o 7 aqui. Se eu fazer essa multiplicação, você pode até fazer na calculadora. Se eu fazer essa multiplicação aqui, eu chego a 630. Ou seja, 2 vezes 2 elevado ao cubo, faltou aqui, 2 elevado ao cubo, vezes 5, vezes 7. Deixa eu colocar o cubo aqui. Que aí eu coloquei aí é o valor dele. 3 elevado ao cubo. Ao quadrado, né? Então, 630 é a mesma coisa que 2 vezes 3 elevado ao quadrado vezes 5 vezes 7. Aí esse valor aqui, ó, vocês podem conferir na calculadora. Se você multiplicar eles, vocês têm 630, certo? Ou seja, com esses exercícios aqui de decomposição, a gente tem que compreender os números primos, certo? E depois analisar os critérios de divisibilidade. Eu coloquei os principais, que é por 2, por 3 e por 5, certo? Os exercícios não vão fugir fora disso. E como atividade, ela é bem simples. Quais os números primos de 1 a 20, certo? Vocês podem voltar aqui, os exercícios que eu fiz e tudo mais, certo? Número primo, que é o número é divisível por 1 e por ele mesmo. Vocês podem voltar lá, certo? Aí vocês vão me dizer quem são os números primos de 1 a 20. E a outra atividade, eu quero verdadeiro ou falso, né? 12 é múltiplo de 6, 2 é o divisor de 107, 2 é divisor de 55, 3 é divisor de 41, 102 é múltiplo de 2. Eu quero verdadeiro ou falso, né? Não tem mistério. Isso que a gente volta um pouquinho a última aula de múltiplos e divisores, só que ela está no conteúdo. Tudo bem? E aqui, o último exercício, né? Para ser feito, eu vou fazer até o exemplo A, que é a decomposição dos números, usando as dicas de divisibilidade, né? Aí vocês podem voltar no conteúdo aqui e qualquer dúvida pode estar entrando em contato comigo. Aí é o seguinte, o A é 120, eu vou fazer ele. Aí temos o B 24, o C 16, o D 36, o 6 o 10, o F 30 e o G 25. Como que eu faço? Lembrando, quem que são os números primos? Só colocar aqui números
primos. Quem são eles? O 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e assim infinito. Tudo bem? O 120, se eu olhar pelo critério de divisibilidade, se o número for terminar 0, 2, 4, 6 ou 8, ele é divisível por 2, né? Então vamos lá. 120 dividido por 2 dá quanto? Sobra quanto? 60. 60, ele é divisível por mesma coisa. Eu posso utilizar o 3 ou o 2, mas a gente usa sempre o menor. Eu vou dividir ele por 2, né? Porque ele termina em 0. Então, por 2. 60 dividido por 2 dá quanto? Dá 30. Dá 30, né? 30, ele também termina em 0, então eu posso dividir ele por 2 novamente. Então, por 2. Certo? 30 dividido por 2, eu tenho quem? Eu tenho 15. Tem que saber tabuada, tá? Esse dividido por esse dá, me resta 15. O 15, eu posso dividir ele por 3. Por 3, né? Por 3. Tudo bem? Que aí sobra quem? Aí sobra 15 dividido por 3 dá 5. E o 5, ele divide por... Por quem que ele divide? Por qual número primo que o 5 divide? Pelo próprio 5, né? Então, vou colocar o 5 aqui. E, como o 5 dividido por 5 dá resto 1. E assim finaliza. Mas aí, qual que é a resposta aqui? A resposta ela seria essa daqui. Que o 120, ele é igual a quem? 2 vezes 2 vezes 2 novamente, vezes 3 vezes 5. Ou, posso colocar aqui, o 2 repete quantas vezes? O 2 repete 3 vezes. Então eu posso colocar que ele é a mesma coisa aqui. Ele repete 3 vezes ao cubo, certo? Vezes o 3 e vezes o 5. Tudo bem? Então, desse modelo que é para ser feito os exercícios. Qualquer dúvida, eu vou estar aí para ajudar, tudo bem? Pode me chamar no WhatsApp, tá? Então, pessoal, essa daqui é a atividade para ser feita, certo? E para ser entregue. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Tudo bem? É isso. Até a próxima. Um abraço.